estava assim deixando claro para mim, e eu preciso que você preste atenção, não que isso que eu vou falar não aconteça nos outros dias, entenda, não é isso. Só que a gente está aprofundando para tocar em áreas extremamente melindrosas, principalmente naquilo que nós vamos tocar hoje e na semana que vem. E a gente precisa estar atento. E muitas vezes existe uma guerra espiritual que a gente nem dá conta de que ela existe. A gente dá nome a um monte de coisa para essa guerra espiritual, mas é uma guerra espiritual. Existem mais coisas do que aquelas que a gente pode enxergar com os nossos olhos físicos. E a gente precisa saber que nós estamos vivendo uma batalha. Você já aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Você fez uma escolha que contraria um exército, se é que você sabe disso. E quando um exército é contrariado, ele não fica assim, tá bom, vamos embora para casa. Não é assim. A coisa não é assim. Quem dera fosse. Às vezes a gente olha para determinadas situações da vida e a gente conceitua elas achando que elas deveriam acontecer do jeito que a gente pensa que elas deveriam. Mas a maioria das vezes a gente sabe que aquilo que a gente pensa sobre alguns sistemas não é a totalidade deles. E em se tratando de vida e mundo espiritual, a gente precisa estar com os nossos ouvidos e olhos abertos e o nosso coração atento àquilo que Deus deseja falar conosco. Temos essa pessoa escalada? Vamos orar. Pai bondoso, a conversar de mim, quebra corações. Para que, ó Deus amado, nós estejamos, ó Deus, movidos na tua direção e sejamos, ó Deus, moldados segundo o propósito perfeito do Senhor. Senhor amado, nós queremos declarar, ó Deus, a nossa consciência de que o Senhor sabe o que faz. Tu és Deus perfeito. E nós, ó Deus, confiamos no teu caráter. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha descortinar diante dos nossos olhos as verdades da tua palavra, as verdades, ó Deus, espirituais. Porque, ó Deus, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E assim nós precisamos que da tua parte nos seja revelado. Pai amado, eu posso aqui falar, eu posso, ó Deus, ter até organizado, ó Deus, uma ministração, uma mensagem. Mas se o Senhor não falar, Senhor, serão palavras soltas do ar. Mas, ó Pai, leva cativo ao trono da tua glória cada pensamento e intenção do coração, para que a verdade da tua palavra, para que a revelação que tu queres trazer para cada um de nós possa alcançar o coração dos teus filhos e filhas, servos e servas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que todo levante humano e espiritual seja jogado por terra em nome de Jesus, e que reine no nosso meio a tua vontade, o teu poder, a tua sabedoria e a revelação do teu coração. Dá-nos, ó Deus, o teu toque. Dependemos do Senhor, a começar de mim. Sou mais dependente aqui. Toca-nos, ó Deus, nós te pedimos por tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Você que gosta de anotar, tem anotado aí as mensagens, é importante que você anote mesmo. Eu comecei a trabalhar novamente com os irmãos e irmãs algumas mensagens que eu chamo de pregações ou ministrações intencionais. Por quê? Porque elas têm uma sequência e eu tenho um objetivo de alcançar, ou um objetivo a alcançar por meio dessas ministrações. E a gente vai trabalhar sobre isso. Sua Bíblia está aí, amém? Amém. Então pega a sua Bíblia, abre em Efésios capítulo 6, um texto muito conhecido, mas que às vezes a gente não percebe a profundidade que ele contém. Efésios 6, a partir do versículo 11. Do versículo 11 ao versículo 20. Efésios 6, de 11 a 20. Diz assim, vou
ler pela projeção para eu poder trocar o slide no momento certo, tá? A Bíblia está aberta aqui. Vamos lá. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Repita essa primeira frase. Porque... Pergunta se a pessoa aí do seu lado, você entendeu isso. Você pode entender o que foi dito, mas talvez você não dimensione o que significa. Mas volta lá. Pegando aqui novamente, ó. E sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, sem o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Para caminhar no assunto que é a experiência da transformação da alma, a gente precisa lembrar do assunto que foi tratado lá atrás e saber que o ser humano é composto por espírito humano, alma e a alma era composta por quais elementos? Exatamente. Como nós vimos na última ministração, presta atenção nisso, a alma e o espírito do ser humano são como que uma cidadela que os maus espíritos desejam sitiar e capturar respectivamente. O cristão e cristã, ele pode se descobrir incapaz de regular a sua vida mental, mas pode descobrir também ser capaz de que a mente obedeça à sua vontade. Presta atenção nisso. Eu ainda falei que a maior prova de uma conversão é quando a vontade de alguém é convertida ao Senhor. Porque às vezes as pessoas podem obedecer por medo do inferno e não por amor ao Senhor, não por terem se convertido ao Senhor. E aí, eu já disse inúmeras vezes aqui, motivação errada, o que acontece? O resultado é o quê? Insuficiente. Pergunte-se a si mesmo: quem controla a minha mente? Eu terminei a ministração da semana passada com essas perguntas. Vou começar hoje com elas. Quem controla a minha mente? Eu mesmo? Se assim for, por que eu não posso controlá-la agora? Por exemplo, a sua mente está saltitando daqui para alguma outra coisa. É Deus quem tem dirigido sozinho a minha mente? Se não sou eu, nem Deus, quem dirige a minha mente, a minha vida mental, quem então tem lutado para estar no controle? É uma batalha. Claro, obviamente, são as forças das trevas. A gente tem uma batalha ferrenha diária. Por isso, sempre que o filho ou filha de Deus observa que não tem a capacidade para dirigir, para governar a própria mente, ele e ela, filho e filha de Deus, ele deve perceber que é o inimigo que está tentando semear alguma coisa para controlar a sua mente. Aí vem uma pergunta: pastor, como saber se um pensamento é seu ou se esse
pensamento é proveniente de intromissão maligna. Como é que eu vou saber disso? Pois é, o cristão deve observar como o pensamento surgiu. Se a sua faculdade mental ela está tranquila, serena, funcionando normalmente, e de repente um pensamento desordenado e sem qualquer ligação com a circunstância que você está inserida naquele momento, se o pensamento brota, é muito provável que seja a ação de maus espíritos. Eles tentam injetar pensamentos na cabeça do crente e da crente para assim levá-los e levá-las a aceitar como se fossem da própria pessoa alvo. Efésios 6,16 chama isso de dardos inflamados do maligno. Ouça, presta atenção. O grande problema é que a maioria de nós acha que o inimigo, com os seus seguidores, vai injetar sobre a cabeça humana um pensamento que seja mais ou menos assim. Presta atenção, amém? Oh, glória, amém. Você deve fazer mal para fulano. Você deve ir lá e cutucar Beltrano. Não é assim que injeta, não. O pensamento que é colocado como dardo inflamado maligno, ele vem assim: eu devo fazer mal para alguém. Por quê? Porque o inimigo ele injeta sempre na primeira pessoa, para que você pense que o pensamento nasceu de você mesmo. E aí, se você dá vazão a esse pensamento, o que acontece? A dominação começa a ser ampliada. Você está me entendendo? Vamos caminhar. Se o filho ou filha de Deus não deu origem à ideia e ao contrário, se opõe a ela, e mesmo tal pensamento continua na sua cabeça, pode concluir que tal pensamento vem do inimigo. Cada pensamento que você não escolheu pensar, cada um que se opõe à sua vontade pessoal, não vem de você, e sim do exterior. Eu disse na semana passada, inclusive, o seguinte: você não pode impedir que o passarinho voar em cima da sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer ninho na sua cabeça. Então o que você tem que fazer? Você tem que rejeitar esse pensamento, mudar a direção da sua mente e encher a sua mente daquilo que traz edificação e fortalecimento para a sua caminhada. Mas não, quando vem um pensamento assim, às vezes as pessoas viajam nesse pensamento e começa esse pensamento a dominar áreas e pensar esse externo pela própria pessoa. Isso é um problema grave. Dominação do adversário não começa como um elefante encapetado pulando à sua frente. Vai ser provavelmente um bigode, pior ainda, né? Menor do que uma pulga. Você já notou que o mundo está apavorado com um negócio que é muito menor do que uma pulga? Mas o inimigo injeta na cabeça das pessoas aos poucos. E a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente deixa habitar a nossa mente. Vou caminhar um pouco mais. As trevas também podem agir do lado de dentro do ser humano. Isso quer dizer que essas forças malignas, elas podem se comprimir na vida do pensamento das pessoas e operar dali de dentro. Os espíritos malignos, eles possuem a capacidade de comunicação que o ser humano não possui. Eles podem trabalhar inicialmente na mente do ser humano, para depois alcançar a emoção e a vontade. Existe uma característica que a psicologia fala sobre vontade enfraquecida. Se eu virar para você e falar assim, fica de pé, alguém pode falar assim: ah, não estou com vontade de ficar de pé. Beleza. Isso é vontade enfraquecida? Depende. Porque a vontade, ela é sempre ativa. A vontade nunca é passiva. Como assim? Se eu viro para você e falo, fique de pé, por favor, você fala, eu não estou com vontade de ficar de pé. Cadê a atividade na vontade? Você não vai ficar de pé porque você está com vontade de ficar sentado.
sempre ativa. E ouça, vou te dar uma dica que o inimigo não quer que você saiba. A sua vontade, ela pode ser sujeita ao seu espírito, que é onde o Espírito de Deus habita. Está vendo o negócio? Simples, tranquilo. Quantos aqui tiveram sinceridade? Não é pecado não, tá, gente? Quantos aqui tiveram sinceridade e vontade de ficar um pouquinho mais na cama essa manhã? Mantenha sua mão levantada, olha para o lado do outro. Agora me pergunta, me responda, né? Por que você está aqui? Quer ver o melhor lugar para estar? Mas quem escolheu isso? Foi o Espírito, ou seja, o local onde o Espírito Santo habita em você. Então você pode fazer com que a sua vontade obedeça ao seu Espírito, entendeu? Mas não só na hora de vir na igreja, em tudo na nossa vida. Tem gente que fala assim: ah, Deus, eu não estou com vontade. Deus sabe que você não está dominando uma área que você precisa ter as rédeas na sua mão. Ouviu isso? O diabo não quer que você saiba, mas agora você já está sabendo. Aleluia. Preste atenção. A Bíblia mostra claramente que as forças das trevas tanto podem comunicar ideias ao ser humano, como podem tirar ideias de dentro do ser humano. Pastor, como é que o senhor prova isso? João 13, versículo 2. Durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. E aí continua o texto. Quem que colocou na cabeça de Judas? Foi quem? O diabo. E tirar? O texto de Lucas 8, versículo 12 diz assim: vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Preste atenção. Todas as vezes que alguém abre oportunidade a maus espíritos, não seguirá sua própria mente, mas obedecerá consciente ou inconscientemente a sugestão ou ordem externa. Ao abrir espaço para espíritos malignos na sua mente, imediatamente a soberania que você teria sobre a sua mente, ela é perdida. Por causa da facilidade que a mente do ser humano tem de ser influenciada pelos maus espíritos, o cristão e cristã, infelizmente, ele pode frequentemente abrir caminho para eles. Todo espaço que se abre dará autoridade para esses agentes para operar com relativa liberdade na mente até do cristão. Vou explicar isso um pouco. Mas você precisa aprender outra verdade. Preste atenção nisso. A mente de cada pessoa pertence a ela mesma. Sem a sua permissão, o inimigo não tem poder de usá-la. Então, o que você tem que fazer? Encher a sua mente com as coisas de Deus. A minha tataravó falava e a sua também. Você já até sabe o que eu vou falar. Está vendo? Mente vazia é oficina do diabo. Isso aí não é um dito popular, é a verdade. É no ambiente das ideias e do pensamento que o cristão e cristã fornece espaço aos maus espíritos e dali que estes procuram agir. Toda a ação de destruição na vida de alguém começa no âmbito dos pensamentos. Genericamente, agora entrei no assunto. Genericamente, existem pelo menos seis tipos de áreas da nossa mente que podem dar vantagens aos espíritos malignos. Hoje eu vou falar 3 delas rapidinho. Metade hoje, metade no domingo que vem. Primeira área é uma mente não renovada. Repita para mim a primeira área. Agora vai dar um clique na cabeça de alguns. Ou seja, vão entender uma coisa muito importante.
deve ser alvo de instrução e busca constante. A gente precisa lutar, nos alimentar pela palavra. Romanos 12:2, você sabe, e não vos conformeis com este, também algumas versões, mundo ou sistema mundano, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a... Eu só vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu tiver a minha mente renovada. Se a mente do cristão ou cristã não entrar em processo de renovação crescente, vai expor espaço às manobras do adversário, conhecedores de que essa mente não renovada se torna a melhor oficina de trabalho. Ouça, uma mente não renovada se torna a melhor oficina de trabalho para as forças malignas. E aí as forças do inimigo, elas empregam astúcia para conservar o cristão na ignorância, ou pelo menos o bloquear de procurar a renovação da sua mente. Olha para cá, você já notou como que na nossa geração as pessoas procuram dentro de igreja sensações e não transformação? Eu quero sentir, eu quero sentir, eu quero sentir, eu quero sentir. Aí eu não estou sentindo, não estou sentindo, não estou sentindo. Ô meu filho, talvez o que você está precisando, quem sabe, é buscopão. Eu já contei uma história aqui, né? Mas não vou contar hoje não. Se eu não contei, o irmão Luiz mandou às 3 da manhã falando que ele estava sentindo algo estranho. Vou ter conta, né? Ele me acorda às 3 da manhã, eu fui falar com ele. Pastor, eu estou sentindo um negócio estranho. O que está? Um negócio aqui, eu não sei explicar. Tal. Aí eu parei, ouvi, orei. E faço isso 300 vezes por necessário. Há um determinado momento, quando foi lá pelas 4h30, ele me ligou do orelhão e falou que estava na minha rua. Subiu 3 horas da manhã, estava lá, conversei com ele. Quando foi 4h30, ele falou assim: posso usar o seu banheiro? Aí ele foi. Quando ele voltou, o pastor, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Foi embora. O negócio que ele estava sentindo era interior. Mas não era espiritual. Bom, vamos lá, voltando. Existem 6 tipos de áreas que podem dar vantagem aos maus espíritos. Primeira, uma mente não renovada. Segunda, vocês dizem para mim, por favor, uma mente errada. Romanos 8:5a diz o seguinte: porque os que inclinam da carne cogitam das coisas da carne. Cogitar é ter em mente, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, que são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5:17. Gálatas 5:19-21, parte A diz assim: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas. Mais um texto, Gálatas 6:8: porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Último versículo desse tópico, Efésios 2, versículo 3. Falei inclusive dele ontem lá no irmão Isaías. Todos nós andávamos antigamente, outrora, segundo a inclinação da vossa carne, fazendo da vossa carne, a vontade da vossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todos os pecados, ouça, todos os pecados alimentam as ações e motivações do adversário. Vou falar um negócio complicado. Adão e Eva encontram no paraíso mais um personagem, além de Deus. Quem foi? A serpente, que na verdade era Satanás travestido. Esse travestido já é um problema, né? Mas vamos lá. E aí,
você. Houve um engano, mulher, homem, e houve uma palavra de maldição. Qual foi essa palavra de maldição? Sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente. Você sabe me dizer mais ou menos? Você lembra disso? Ou seja, aumentaria a luta para poder adquirir sustento e aumentaria a dor para poder ter a criança, resumidamente, né? E aí entra sobre a serpente: rastejarás todos os teus dias sobre o teu ventre e comerás do quê? Peraí, comerás do quê? Mas o texto também fala para o ser humano que tu és pó, e ao pó tornarás. E fala para a serpente que ela vai comer pó. Significa, meu querido, que todos os intentos malignos, tudo aquilo que dentro de nós é produzido de ruim, alimenta Satanás. Então vigia com a sua mente, cuidado com aquilo que você deixa habitar dentro de você. Agora o negócio ficou feio, né? Pois é. Então vamos caminhar um pouco mais. Se um filho ou filha de Deus alimenta o pecado em sua alma, ele ou ela oferecerá a sua mente, aos espíritos malignos para o uso deles. Todos os pensamentos pecaminosos, soberbos, sem bondade, desonestos, equipam alicerces de ações de espíritos malignos. Então, vira para essa pessoa aí do seu lado e fala com ela: cuide daquilo que habita a sua mente. Terceiro e último de hoje, terceira área. Lê para mim, por favor. 1, 2, 3. Má interpretação das verdades de Deus. Ouça, João 8,44c diz assim: quando ele, o diabo, profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você conhece alguém que gosta de mentir, mente tanto que até acaba acreditando na própria mentira que criou como se fosse verdade? Não fala o nome não, por exemplo. Casado com a mentira, tem como sogro. Beleza. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 diz assim: ora, o aparecimento do iníquo, está falando aí do anticristo, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Olha para cá, se uma pessoa olha alguma coisa e ela sabe antecipadamente que aquilo é mentira, ela acredita? Não, é o normal. Mas para poder aquilo ter crédito, aquilo é apresentado como verdade. Cuidado, hein? Hebreus 3, versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quanto mais vazão você vai dando ao pecado, mais escravo dele você se torna. Romanos 1, 25, parte A. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Então é possível pegar um princípio bíblico e injetar na cabeça de pessoas de maneira distorcida. Cuidado! Porque tem gente que está correndo atrás de volume de gente, volume de pessoas, achando que aquilo ali existe concordância com Deus. Olha para mim! Não estou falando que a igreja tem que ser pequena, mas olha se isso acontecia constantemente com os discípulos de Jesus e com o próprio Jesus. Quem andava dali, andava e ficava tete a tete com o Senhor, não era um grande volume de pessoas. Por quê? Porque na hora que ele apertou a pregação, inclusive, o pessoal rachou fora e ele perguntou para os seus: vocês estão indo embora? Por quê? Porque a pregação dele era firme e era dura. Mas hoje em dia tem um tal de massagear o ego que é um problema. Por quê? Porque as pessoas procuram sensações. Eu quero te dizer um negócio que talvez você nem volte no domingo que vem. Mas eu preciso te dizer que eu, como servo do Senhor,
trabalho legal, muito legal, mas a gente tem que fazer a diferença na nossa vida, na vida de quem a gente tem contato. Tem que haver alguma coisa mexendo dentro de nós. E não estou falando de sensação, eu estou falando de que deve acontecer mudança, e essa mudança, quem é o maior responsável é você mesmo, por ouvir as ministrações e fazer algo a respeito. Porque se você não fizer algo a respeito, não funciona, porque a fé sem atitudes, ela é morta. Se as pessoas compreendem ou interpretam aquilo que maus espíritos causam em seus corpos, circunstâncias e ambientes, como se fosse natural, ou como se fosse causado pelas próprias pessoas, ou por alguma coisa simples e natural, estas pessoas que compreendem de maneira equivocada o que está acontecendo, elas cedem terreno precioso para detestáveis práticas desses espíritos malignos. Uma mentira aceita como verdade forma o terreno mais fértil para atividades malignas. Além disso, muitos cristãos e cristãs sem profundidade na fé podem interpretar mal as verdades de Deus. Por quê? Porque o verdadeiro Deus que age sobre elas é o euzão. Senhor, fala comigo. Hipócrita. Ih, Jesus, o Senhor não quer falar comigo. Senhor, fala comigo. Mentiroso, maldizente, fofoqueiro, língua grande, vai queimar no inferno. Ah, Jesus não quer falar comigo. Eu encerro aqui hoje, deixando um suspense e trazendo para você 2 versículos. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha para cá. Você acha que falso Cristo, falso profeta é o Cristo? Aquilo ali não é falso profeta, gente. Aquilo ali é profeta meio de China, Paraguai, não vai para ele. Falso profeta é aquele que, se você não tiver profundidade em Deus, você vai atrás. Você vai atrás, vai ser seduzido. Vai ser seduzido. 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Diz assim: pensa, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Eu quero sentir. É aquilo que quer. Cobiça, almeja. Como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Preciso orar com você. Na quarta-feira você vai receber esse esboço. Você decide o que vai fazer com ele. Se você vai ler novamente, fazer as suas anotações, ou se você vai deixar lá no celular ou engavetar. Tem gente que está pegando e está imprimindo. Mas uma coisa eu quero te dizer: tem sido dado alimento para vocês. Eu e o pastor Hélio, a gente não está brincando de ser pastor. Então, meu querido, não brinque de ser crente. Desculpa, porque nem todos e a grande maioria não precisa ouvir isso. Mas para a gente falar, é melhor falar na congregação. Então ouça. Deus tem um plano tremendo e maravilhoso para a sua vida. E não é uma frase de efeito, é uma realidade. Quanto mais você se der ao agir de Deus, mais você vai experimentar dos frutos que só Ele produz. Então, finalizo. Cuide daquilo que habita a sua mente. Cuidado com as motivações que te levam de um lugar para outro. Vamos ficar de pé.